E o Memphis Depay, que foi cobrar o Corinthians e agora tá sendo detonado na imprensa. Se liga. E outra coisa, quem começou a confusão foi o Memphis Depay, não foi eu. Memphis Depay não está no Brasil a passeio nem fazendo caridade. Foi um absurdo, é sem noção, é completamente desproporcional de qualquer coisa que existe no país. Você vai ver no vídeo de hoje isso e muito mais, mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Quero lembrar para vocês, rapaziada, que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo para você ter no seu celular. Com o SofaScore você consegue acompanhar clubes, ligas e estatísticas de jogadores, entendendo muito mais do jogo além do jogo. Então baixa agora o SofaScore no seu celular, que é de graça e é muito simples. Só clicar no link que está na descrição no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui da tela, beleza? Lá no programa do UOL, o Casagrande foi um dos que falou sobre essa possível saída do Memphis Depay do Corinthians e vem falando que ele há tempos não tem mostrado vontade com a camisa do Timão. Cara, tem que pagar. Bom, isso é um ponto, né? Mas que o Memphis está desinteressado já faz um bom tempo de Corinthians, ele tá. Isso aí é nítido dentro do campo. Nítido. Nesse ano é nítido, principalmente depois do Paulista. Não, fora de casa, se tiver como não ir, não vai. Fora de casa, quando vai, não pega na bola, não tem o mínimo esforço. Cara, tá muito nítido. E aí é o seguinte, cara, porque a dívida não é hoje, né? Não é que ontem o Corinthians começou a dever 6 milhões para ele. E aí ele resolveu, não vou voltar, porque ontem o Corinthians começou a dever 6 milhões. Não é. Essa dívida já existe. E aí coincide com esse desinteresse dele dentro do campo. Então não dá para afirmar que é isso, não tem como afirmar, mas é muita coincidência surgir um comportamento desse e surgir a notícia da dívida, né? É um cara também que já está dividindo o foco dele com outras coisas, né? Ele tem o estilo Neymar de vida. O estilo Neymar de vida. Qual é a diferença? Ele não estourou o ligamento cruzado, né? Não ficou um ano e tanto parado. Não teve outras contusões seguidas musculares, não teve. Então, o dele é puro desinteresse mesmo. Ou paga ou não jogo, né? Enfim, ele está no direito dele, vai. Tá devendo, paga. Sim. Tá devendo, paga. O Corinthians deve para um monte de gente, tem que pagar. Né? Mas era óbvio que em algum momento ia chegar esse problema com o Memphis, porque o contrato dele, quem aceitou contratar desse jeito, foi completamente sem noção, foi um absurdo, é sem noção, é completamente desproporcional de qualquer coisa que existe no país. Já o Mauro César, como sempre, foi ácido no seu comentário sobre Corinthians. Isso aí é uma obviedade, claro que se acontecer. O Memphis Depay não está no Brasil a passeio nem fazendo caridade. Ele tem um ótimo contrato, dinheiro a receber, acertou esse acordo com o clube que tem a fama de mal pagador atualmente, né? Com transfer ban, cobranças públicas aí de outros clubes, etc. Então também ele deveria saber onde ele estava se envolvendo, né? Se ele tinha a esperança de que nunca acontecesse isso no Corinthians, ele viajou para o Brasil no modo ilusão ligado em velocidade, sim. Mas nada surpreendente. Essa é a realidade do Corinthians, né? Ele dá com cobranças até do seu mais famoso jogador agora, que alega que é $1 milhão que dá mais ou menos isso aí, né? Perto disso. Essa dívida não é pouco dinheiro, não. Agora o Neto, nos Donos da Bola, falou e muito sobre a situação do Depay e inclusive voltou a falar sobre a treta que eles tiveram. Eu não preciso de meter o pau no Memphis Depay, no Roberto ou no Abel Ferreira, não preciso disso. Mas, se tiver que meter o pau, meta o pau no Lula, no Bolsonaro, no governador, em quem quer que seja. No meu entendimento, como pessoa e como comentarista e apresentador. Eu não preciso, eu não sou jornalista. Eu não estudei. Eu sou jornalista. E outra coisa, quem começou a confusão foi o Memphis Depay, não foi eu. Ele que fez a música e disse que eu falando dele, eu pago minhas contas. Muito pelo contrário, cara. Eu só preciso da Band, da Rádio Craque Neto e dos eventos que eu faço. Eu estou há 23 anos aqui. Só que aí eu não cheguei agora aqui em Memphis, e no Corinthians também.
Tem busto meu, tem campo meu. Se eu mereço ou não, cada um que interprete do jeito que achar. Ah, você não é craque? Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não faço esse tipo de coisa. E que, por sinal, eu fiquei sabendo da música lá nos Estados Unidos, que eu tava lá com a minha família. E tá tudo... Ele fez, tá tudo certo. Cara, eu não vou usar isso para ficar mais famoso. É óbvio que eu falando isso hoje vai dar audiência, dar repercussão. Por exemplo, eu fui ontem lá em Guarulhos, certo? Com o prefeito Lucas, lá de Guarulhos, um beijo, ele é do PL, do Bolsonaro. E tá tudo bem, irmão. Tá fazendo bem para a cidade. Não me importa se ele é do PT, se ele é do PMDB, se ele não importa para mim. Não importa para mim. Aí, eu fui lá ontem. Pô, aí a D1 Fitness deu todos os aparelhos que os atletas do mundo usam. E os caras vão dizer, e o prefeito prometeu para mim, prefeito, que você vai fazer tudo lá. E a palavra é palavra. Vai ter banheiro, vai ter ar-condicionado para os atletas olímpicos. Isso dá engajamento? Não. O GE mostrou isso? Não. O UOL mostrou isso? Não. Mas eu que eu estou falando agora aqui e eu entendo isso perfeitamente. E aqueles que acham e que não gostam ou que têm uma ideia diferente daquilo que eu penso, que legal, porque democraticamente não é todo mundo que tem que concordar com o Veloso, com o Souza, com o Nicola, comigo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, se eu falei há um tempo atrás, será que o Memphis volta? Lembra, Veloso? Lembro, nós falamos que... Não falamos aqui, Veloso? Sim. É a obrigação do Corinthians pagar o cara. É obrigação da Band me pagar, é obrigação. A Bozano, o pessoal da Bozano que está aqui, é obrigação de pagar, é obrigação. Mas como eu tenho algumas loucuras, como é que eu já sabia que isso poderia acontecer? Porque eu já sabia. E aí é a questão de você ser bom jornalista, ou ser bom comentarista, ou você ter fontes, como o Nicola tem. Agora ele tem uma fonte que Tem uma em frente da casa dele. A polícia, negócio de grana lá, como é que de imposto. Receita Federal. A fonte dele é da Receita Federal, que ele sabe quanto que eu ganho. E outra coisa, queria agradecer demais o Paulo Sérgio, queria agradecer demais o Garrafa, de pessoas que foram leais comigo no sentido, o Neto não precisa falar de você, bem ou mal, para pagar as contas dele, dos meus filhos, da minha família. Mas aqueles que acham que tá tudo bem, quer dizer, vão tudo pro inferno quem acha assim. E tá tudo bem. Aí vem o cara. Você acha que eu não sabia que esse cara ia mandar uma coisa pro Corinthians daquilo que ele não tá recebendo? Notificação extrajudicial. Notificação que o advogado dele é belga. Você sabia que é belga? É um belga. Agora, é o que eu conversei com o Veloso. E eles não estão acostumados a ter 11 meses de salário. Sabe quem teve 11 meses de salário atrasado? O maior ídolo da história do Corinthians, que é o Cássio para mim. O Marcelinho é o segundo. O maior ídolo da história do Corinthians ficou 11 meses sem receber. Os caras acabaram com ele. Ele saiu pelas portas dos fundos. Como o Ronaldo Giovanelli saiu também. Como o Marcelinho Carioca saiu também. Como o Rivelino saiu também. Como eu saí também pelas portas dos fundos do Corinthians. Agora vem um cara como esse, que fala que tá aqui, ó. Não tá aqui. Quem tá aqui sou eu, irmão. Quem vai na comunidade sou eu, Val Souza, o Veloso. Nós vamos. Os caras usam a comunidade para vocês achar que ele é bonzinho, que ele é legal. Mas cada um que interprete do jeito que quiser. Porque a comunidade é quando você vai e que você não mostra a dificuldade das pessoas. Você não mostra que o cara não tem um forro no frio. Você não mostra que ele não tem um fogão. Você não mostra que ele não tem uma blusa. Porque todas as vezes que esse cara vai, todo mundo sabe que ele foi. Vocês sabem quando eu fui? Vocês sabem quando ele foi? Quando ele foi? Não. Não. Por quê? Porque a gente não quer a publicidade que ele quer. Porque o que ele quis aqui é fazer a música com esses pés de rato orelhudo aí, que acha que é corintiano. Pô, mas tá tudo bem, mas é o direito que ele tem. Ele gosta disso, legal. Tá tudo certo. Ele é craque de bola. Ele é craque de bola. Não tem o que discutir. Quem fez um contrato como ele, e que, por sinal, o rapaz falou ontem, mas ele não dá pau nos caras que fizeram o contrato. Ô, meu irmão, te falar quem que fez contrato com o Léo Príncipe? Quem que fez contrato com o Jusilei? Quem que falou tudo isso? Daquilo que o Andrés fez, Roberto e Daniel? Foi tudo nós aqui, jornalisticamente falando, com dados. Não tem outro programa na televisão brasileira. Agora, por exemplo, estava assistindo ontem um programa de televisão, o Andrés estava lá, pagando de gatinho.
Tava ou não tava? Você viu? Eu vi ele dando Você viu? entrevista Vi. falando do caos do Corinthians. O caos do... Que o caos? E ele deixou o caos. Ele deixou o caos. Ele deixou o caos, mas aí, com os amiguinhos, que até aqueles que entrevistaram estavam junto com ele, até em termos de marketing, acha que é legal. Quem que deixou o caos com o estádio? Quem deixou o caos com todos os jogadores que foram contratados? Quem deixou o caos que a dívida era 100 milhões, com o do Alibe, que já era uma dívida impressionante, né? E aí continua com a dívida. Quem que trouxe o Duílio? Quem que trouxe o Roberto de Andrade? Quem que faz matéria como... E que, por sinal, as pessoas já vieram aqui para tentar me derrubar por causa disso. Mas não vai derrubar. Não vai, porque aqui não vai. Não tem como. É quase impossível. Porque eu amo tanto a Band, porque aqui é uma televisão diferente. Aqui é uma visão outra, uma visão ampla do que se pensa em termos de jornalismo. Eu fiz Jornal da Band com o Jormir Betti e com o Boechat. Eu, um Zé Ruela, que não sabe nem falar. Agora, esse cara que é europeu, então você que é corintiano, você que defendeu, e ele tem quantos gols? 13 no Campeonato Paulista. Ele tem o direito de mandar? É óbvio que tem. Ele tem direito de receber? É óbvio que tem. Como todos os outros têm. Como todos os outros. Mas o Cássio, o que vocês fizeram com o Cássio, esse cara chega aos pés do Cássio? Não. Em termos de... Não estou falando dele de mim. De mim. Meu irmão, você para jogar bola que eu joguei no Corinthians, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo, ressuscitar como Lázaro, e aí talvez você jogar 10% do que eu joguei no Corinthians, irmão. E de ser corintiano igual eu. Mas você nunca vai ser. Mas você tem o direito de receber. Como todos os outros que estão lá têm o direito de receber. Quem que fez a negociação? Fabio Soldado. Fabio Soldado, você não vai pagar o cara? O Augusto, você não vai pagar o cara que você saiu do impeachment? O financeiro, você que fez o contrato. O advogado, você que fez o contrato. Vocês não vão pagar o cara? Qual o ambiente que fica no Corinthians com ele? Que, por sinal, eu sei. O ambiente que ele deixa de uma maneira difícil lá dentro do vestiário. Querer brigar com o Gustavo Henrique, entregar os jogadores na hora que perde o jogo. Derrubar o Emiliano. Quem derrubou o Emiliano? Ele que deu a entrevista que derrubou o treinador. Quem derrubou, Souza? Aquela entrevista dele foi meio caminho. Pô, foi um pontapé pro Emiliano. Quem que tá com o Emiliano lá nos Estados Unidos? O Roberto. Quem que fez os gols dos clássicos? Quem fez o gol do título? Foi o Roberto, que eu arregacei com ele aqui, diga-se de passagem. Eu não, todos nós. Todo mundo arregaçou com o Roberto aqui. Agora vem esse sujeito, acha que é o Bam, acha que é o Sócrates, acha que é o Marcelinho Carioca. Você nunca vai ser o Marcelinho Carioca, irmão. Você nunca vai chegar nos pés do Marcelinho Carioca. Aí o Cássio... Os caras quiseram bater no Cássio no aeroporto, lembra disso? Lembro. Você viu o que aconteceu com o Cássio, com o Carlos Miguel? Você conheceu o cara ainda que foi atrás do Cássio, não foi? Não, é o presidente hoje. Então ele esteve aqui, né? Ele esteve aqui, pô. A hora que eu vi ele lá junto com os meus amigos lá, o Alex, não é? Ale, eu falei, meu Deus do céu, por que eu falei que você tinha que ser preso, irmão? Aí ele falou, Neto, você pediu minha prisão. Eu falei, pedi mesmo, pô, você desculpa aí, mas pedi, ué. Né? Olha o que eles fizeram com o Cássio, 11 meses sem receber salário. Gil, 11 meses. O cara da marmita não recebe salário. O cara da grama não recebe. Os caras foram embora, o Jadson. Crime organizado. O Jadson foi embora sem receber. Jadson foi embora sem receber. Ralf foi embora sem receber. Jusilei, 33 milhões. Renato Augusto. Vocês trouxeram o Ramiro, 42 milhões. Olha o que vocês fizeram pro Corinthians. Aí vem esse sujeito. Vem ele... Ganha 4 milhões e 700 mil reais da premiação. Eram 5 milhões que a Federação Paulista dava para o campeão. Sobrou 300 mil. Não sobrou, porque esse valor é líquido. Não! Então vai... Tá bem. Mas já vem ele, que é o negócio de... A Receita Federal é com ele. Até... Quando imposto é com ele. Líquido. Ele sabe até... Imposto é com ele. Ele sabe até... Aí... Ele vai fazer a minha declaração. Ele ganha isso. Vocês acham que o ambiente do Corinthians é legal com ele em relação a esse tipo de premiação? Não. Cada jogador ganhava 400. Ele cara, 400. eu vejo hoje, como apresentador, o tipo de merchans que eu faço, e que infelizmente o Veloso, o Souza não faz, ele sabe o quanto que eu ganho. O quanto que tem de merchan. É injusto? Talvez até acho que é.
Mas eu passei por isso 15 anos. Que, por sinal, teve gente que saiu daqui brigado porque não fazia merchan, porque, né? E aí dá de gatinho na televisão. Aí dá de gatinho em podcast. Não, que não sei o quê, que não sei o quê. E é mentira, porque você tirou do bolso, meu irmão. Os caras viram monstro. Perde a amizade. Aqui não, cara. E se qualquer abusando que tá aqui, se quiser fazer com o Veloso, se quiser fazer com o Souza, com o Nicola, pode fazer, irmão. Não precisa fazer comigo. Não precisa fazer comigo. Que, por sinal, aqui na TV Bandeirantes, o primeiro comentarista, jogador que fez merchan fui eu. Porque a Renata Fã não quis fazer da chuteira do Cristiano Ronaldo, eu fiz e abri o mercado para eles todos que estão aqui. Foi eu. Aqui, o YouTube, foi eu que coloquei aqui. Lembra que a gente colocou? Não foi, Cascão? E virou isso aí, virou tudo isso. E é assim que toca o barco. É dessa gente, é desse... Agora, você pega ele. Premiação, 4 milhões e 700. Aí, os jogadores que estão lá dentro do vestiário falam assim, pô, a gente ganhou o Campeonato Paulista. Mas quem que ganhou 5 milhões de premiação? Quem ganhou o prêmio? Quem ganhou o prêmio? Ganharam 400 por cada um. Dado aí que eu passo na frente, aí tem que tirar a câmera aí. Eu posso andar aqui, né? Aí, tirou... Quem que deu? Pra quem? Por você? Deu pro alemão do campo? Deu pro Edício do roupeiro? Não. Não, ficou pro cara. É um direito dele? É um direito dele. Por quê? Porque a diretoria incompetente e o Fabinho também deixou isso. E o advogado também. Pô, mas eu acho que a gente não vai ser campeão paulista? Deixa ele botar. Ganhou o título. Ele ficou com 5 milhões. $1 milhão. Pro cara da comunidade. Que vocês acham aí. Tá bom. Aí, ele ganha. Ele tá com 1.400.000 reais de direitos de imagens. Total 6 milhões, mas não é só isso. A cada 15 assistência, ele ganha mais 1,5 milhão. Aí é o seguinte, ele tá errado? E no jogo aberto, além de terem feito algumas críticas ao Memphis, também detonaram o Corinthians e falaram que o clube tá largado. Gente, o Corinthians tá abandonado. Eu enxergo assim. O Corinthians tá largado. Porque o Augusto Melo tá na justiça tentando retomar na marra o cargo de presidente do clube. O Osmar Stabile tá mais perdido que não sei o que também. Entendeu? Então, como viabilizar essa situação? E outra coisa, eu acho que o jogador também tá no direito dele. A partir do momento que o jogador não recebe, ninguém é otário de ficar trabalhando de graça. Nem você que tá assistindo, nem a gente aqui, nem os caras que estão jogando futebol lá. Dane-se que o cara é milionário ou bilionário. Tá no contrato, tem que pagar. Se o Corinthians não paga, vai fazer o quê? Vai condenar o jogador? É que tem que... Quem fez esse contrato, assim, a premiação, falaram que foi a premiação do Paulistão, 4 milhões que ele tem que receber da premiação do Paulistão. Mas não falaram que tinha patrocinador pra pagar isso? Então, só que aí que tá... Esse é o grande problema, esse é o ponto. A falta de transparência do Corinthians, assim como grande parte dos clubes no Brasil. Cara, antes eram 3 milhões, tudo pago pelo patrocinador. Agora já se fala em 6 milhões o contrato do Memphis e que não é tudo pago pelo patrocinador. Outra coisa, falaram que era mentira, que ele tinha pedido a camisa 10 e tava no contrato. Fizeram toda uma história pro Garro ficar com a 8 e ele com a 10. Isso era mentira? Não, então é falta de transparência. Então por isso que eu não sei no que acreditar. Porque tem hora que você fala, estão exagerando. Então é por isso que eu tô perguntando pro Ronaldo que anda, transita nos bastidores. Eu não. Essa parte é difícil. Porque daí você... Em quem acreditar? É isso. Eu acredito em contrato. Ninguém mostra contrato. Então... É difícil eu defender um lado ou outro. Defender o Corinthians, defender o jogador ou defender alguém que tá dizendo que não recebe. O mais difícil é defender o fake news, né, velho? Porque o cara fala uma coisa de manhã no blog, à tarde ele tá desmentindo. Então o mais difícil é isso. Isso também. Você tem que tomar um cuidado aqui pra falar, porque muitas vezes você tá agredindo uma pessoa que não tá nem sabendo o que tá acontecendo, né? Então, por isso que eu vou esperar pra ver. É isso. Espera pra ver a representação. Se não voltar, pronto. A gente não tem como adivinhar o que vai acontecer. Se o Memphis não se representar, fica caracterizado realmente que existe a dívida, que deve existir. Agora, do Corinthians, gente, é só notícia ruim mesmo. O que os caras fizeram com o clube, o Esporte Clube Corinthians Paulista é vítima de pessoas que arrebentaram com ele, que prejudicaram ele, que destruíram ele, e outros clubes do futebol brasileiro estão indo pro mesmo caminho. Estão indo pro mesmo caminho. Entendeu? Suponhamos, o que aconteceu com o Lyon na França? Por quê? Péssima gestão. Péssima Textor, gestão. inclusive. Você imagina se isso pega no futebol brasileiro? Deixa eu ver, quem estaria no futebol brasileiro na primeira divisão? Palmeiras, Flamengo, talvez o Fortaleza? O resto? Bahia. Bahia? Né, que tem a gestão hoje? Cruzeiro. Né?
Não, que o Cruzeiro Mas é que foi o na Corinthians, gestão. por exemplo, Tá, o mas Corinthians agora, ele tá hoje. nos clubes que não são SAF. É. Então eu acho que hoje, de claro, SAF. tá tudo disputando o mesmo campeonato, tudo igual, ok? Mas a gente sabe que alguns clubes têm uma SAF, tem alguém respondendo financeiramente por eles, bem ou mal, e outros não. Então o futebol brasileiro ele não tá unificado nesse momento. Tão simples resolver o problema do Corinthians? Desculpa, não precisa ser aqui, PhD em marketing. Não tá falando de 1 bi da Nike, 1 bi e pouco? Antecipa essa receita, tira o name rights atual que paga 300 e poucos milhões, faz pagar 700, paga o estádio que vai virar uma farra maravilhosa pro clube. Mas por que a Nike ela tem um contrato de 10 anos e vai pagar tudo à vista? Dá o name rights da Nike pro Dá o name estádio. rights ali no- Façam isso aí, velho. Você acha que alguém paga à vista as coisas? Opa! Claro Olha que o tamanho não. da empresa. Olha o tamanho. Tira o atual name rights, doutor, e traz aí alguém que possa pagar o estádio. Desculpa, Capelano, eu sou bonzinho, eu vou pagar à vista. Não é bonzinho. Não tem juros de mercado. Não é bonzinho. Não Vai tem colocar risco. a marca num clube do Mas tamanho do que já Corinthians, tá doutor. posta. O Corinthians é A marca pequeno, já então. tá posta, já tá na camisa. A marca já que tem um deve 2 contrato. bi tá posta, Ué, super não tá? legal. Não tá lá, não é Nike? Não pagou uma fortuna agora pro novo contrato? Agora os caras são legais, vão pagar tudo à vista pra vocês gastarem. E é isso, Capelano. Hoje pela situação que você sabe do jeito que gerencia-se o dinheiro no Corinthians, ninguém vai querer botar o dinheiro antecipado. Mas e aí, torcedor? Pra você, quem é que tá certo nessa história? Comenta aí, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?